Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de trazer um timelapsezinho aí pra vocês, mostrando aí meu processo do início ao fim, né? Aí o meu objetivo com o canal é poder compartilhar meu processo com vocês e espero que eu consiga transmitir alguma ideia, algum conceito que talvez ajude vocês de alguma forma no processo de vocês. Bom, começando com desde o início, né? Porque é muito importante. Eu tinha algumas certas ideias para esse desenho, mas nada materializado ainda. Meu foco principal era ter um shot, né? Uma imagem das costas da personagem. Depois eu tinha como objetivo praticar um pouco mais a renderização de músculos complexos, como os das costas, e eu achei que seria um desenho interessante aí pra praticar. Aí conforme eu fui pensando na pose, né, comecei a pensar na personagem em si, quem ela era, o que fazia. Então aí foi que comecei a desenvolver mais essa ideia de algo que encaixaria com a pose que eu estava trabalhando. Então, uma das principais ideias desse desenho que eu tinha é algo que fosse resumido talvez em intriga, onde a personagem estivesse parcialmente em sombra, onde você não conseguisse ver muito bem o que está acontecendo. Era mais ou menos a ideia por cima assim que eu tinha. Porém, como todos os desenhos que eu gosto de fazer, pra mim eu gosto de deixar muita coisa pro ar, muita coisa pro desenvolvimento natural da arte em si, ao invés de ficar pensando em todos os detalhes já de antemão. Claro que às vezes, dependendo da complexidade do desenho que você pensa em fazer, às vezes é bem importante você já fazer um certo pesquisa antes, elementos que você pretende, planeja ter no desenho, e porque isso facilita muito, né, na hora da execução, ao invés de você ficar se perguntando, nossa, será que o bicho que eu tô pensando é assim ou assado? Então você já consegue deixar sua mente mais focada na imaginação, na criatividade, em vez de ficar pensando, ter a mente presa nos pequenos detalhes. Mas comentando sobre o desenho em si, gosto de começar fazendo um esboço, um sketch bem básico sobre a ideia. E o que eu gosto de fazer, principalmente quando eu trabalho com uma pose de uma personagem, é traçar a linha de ação, né? Que é basicamente o movimento que eu quero que tenha no desenho e na pose. E a partir disso eu vou desenvolvendo a pose em si, pensando no balanço dela, né? Se a posição da cabeça está de acordo com o resto do corpo, se existe uma fluidez de uma forma para outra. Então, são pensamentos assim que eu sempre tento ter no começo do desenho para que a composição, né, seja mais rica, tenha mais aí depois de trabalhar com algo mais gestual, eu gosto já de começar a trabalhar um pouco mais de estrutura, já trabalhando em colocar alguns grupos de músculos, principalmente os mais importantes, como nesse exemplo é uma imagem de costas, então colocar os principais grupos, que nem o trapézio, os deltoides, os tríceps, a dorsal. Então isso me ajuda a ter uma ideia melhor de onde pôr cada músculo, a inserção, onde eles se conectam. Ter esse conhecimento de onde fica cada músculo ajuda bastante, principalmente na hora que você for pintar, porque aí você já tem um pouco mais de bagagem de conhecimento para saber de como é a forma desse músculo
Isso vai facilitar bastante na hora de renderizar. E eu faço algo bem simples mesmo. Tento ver onde fica as interseções, as conexões de alguns músculos, só para me ajudar a situar. Porém, como é um desenho, para mim não é como se fosse estudo, não é como se fosse necessário você ficar, nossa, preciso desenhar todos os músculos do braço, do antebraço. Não é necessário. Agora, se você estivesse estudando tudo mais, aí com certeza já é outro tipo de desenho, já com outra finalidade. Aqui é algo mais pro lazer e tudo mais, então não é necessário ir tão a fundo com tudo que você precisa pôr no desenho. Isso aqui é mais pra você pôr em fluxo o seu conhecimento, né? Na questão de agora eu vou aprender coisa nova, né? Isso aqui é colocar o que você já aprendeu nos últimos dias, nas últimas semanas e ver a diferença do que você melhorou, o que você precisa melhorar ainda. Mas aí depois que eu faço essa passada inicial da pose, da composição, quando eu vejo que é algo que eu já tô gostando de como tá seguindo o desenho, algo que eu gosto de fazer bastante é já partir para pintura. Eu sinto bastante facilidade em trabalhar mais com pintando do que desenhando em si. Acho que eu consigo soltar mais a mão, sentir mais livre para fazer diferentes modificações, sem ficar preso necessariamente em linhas. Pensar mais em forma 3D ao invés de formas 2D, né, usando as linhas. E é um processo que acabei me acostumando com o decorrer dos anos e, sinceramente, tem me ajudado bastante, principalmente em desenhos mais que eu não tenho muita ideia ainda do que eu gostaria que o desenho fosse e tudo mais. Então, quando é um desenho que eu não tenho muita ideia do que eu quero ainda no resultado final, eu já gosto de fazer um passe com desenho de um esboço bem simples e já pra cima já começar a trabalhar com valores. Aí nesse momento eu já começo a pensar um pouco mais em divisão de materiais, né? Então temos a pele, temos a garra dela, temos a calça, temos o cabelo. E nesse momento eu já tô pensando em contraste, já tô pensando em ponto focal. Como meu pensamento do momento, já pensando, tá, eu quero que as costas dela sejam o ponto focal, seja a primeira coisa que a pessoa veja quando ela olhar o desenho. Então, isso já é algo que eu já tô em mente nesse momento, então eu já sei que quando eu for trabalhar no rendering mais a fundo, eu sei que essa região das costas dela vai ser a região que eu vou prestar mais atenção, colocar mais detalhes. Eu já também comecei a adicionar diferentes tipos de materiais também, como metais, né, no cabelo dela. Joalheria com os brincos.
É bacana ter também esse contraste de materiais no desenho. Por exemplo, temos a calça, que é uma, sei lá que tipo de material pode ser. Pode ser algodão, pode ser, nossa, diferentes tipos de materiais. Mas, por exemplo, o material da calça se comporta diferente do material que é a pele, que é diferente do material que é a garra, que vai ser de metal. Então, cada material ele reage à luz de formas diferentes dependendo das propriedades desse material, né? Então, por exemplo, um material como metal, se for polido, ele tem uma superfície muito mais lisa. Então, essa superfície mais lisa tem facilidade de refletir a luz. E não só como a luz, mas o ambiente como um todo, né? Então, se você vê procurar imagens de armadura, de pessoal vestindo armaduras durante o dia, ao ar livre, você vê que o metal usado nas armaduras parece quase um espelho de tão que ele reflete basicamente o céu, reflete o chão, reflete basicamente todos os materiais que estão ao redor, né, da pessoa vestindo essa armadura. Então, cada material tem o seu coeficiente de reflexão ou de absorção, né, da luz. Porém, tudo isso é para dizer que esteja ciente que cada material absorve a luz de forma diferente. E para aplicar isso no desenho, que claramente é mais importante, é tudo questão de como cada material se relaciona entre si dentro do seu desenho. Por exemplo, se usamos a diferença da pele da personagem para a calça dela. Eu sei que pele, nesse caso, vai refletir luz com mais intensidade do que a calça dela. Então, isso já põe em mente de que o contraste entre sombra e luz na calça não vai ser tão grande entre o contraste de sombra e luz na pele dela. E isso é a mesma coisa pro cabelo. Eu fui para um cabelo bem que também tenha a textura bem fosca. Vai ser a mesma coisa. A diferença entre o contraste, né, entre a sombra e luz na forma do cabelo não será tão intensa igual a pele, não será tão intensa igual os objetos metálicos que, por exemplo, que seguram o cabelo dela e tudo mais. Então é tudo questão de como você relaciona cada objeto. Bom, dando um pulinho mais pra frente no desenho, eu já dei uma trabalhada mais nas costas, né, na definição dos músculos, no cabelo, um pouco na cabeça também, na calça dela. E veio chegando num momento onde eu já gosto de começar a introduzir um pouco de cor. E um jeito que eu gosto bastante de introduzir cor é trabalhando com Gradient Maps. É uma ferramenta maravilhosa, onde você consegue fazer testes de cores muito facilmente. E conseguir ter uma ideia melhor das cores que você quer usar, né? Do tipo de mood que você quer ter no seu desenho.
Bom, nesse desenho em específico, como eu queria lá na floresta, então ter uma mescla entre tons mais verdes e azuis seria bacana para esse desenho. Então é com essas cores que eu resolvi trabalhar primariamente. Sem falar que eles seriam tons basicamente voltando em relação ao contraste com a cor da pele dela, né? Como tenho trabalhado no fundo com tons mais frios, ter o tom da pele dela mais quente em relação à cor do fundo já dá um destaque maior. Então já é outro nível de contraste que eu estou sempre pensando. Então, no começo era contraste de materiais, contraste entre luz e sombra, e agora já estou começando a trabalhar em contraste com as cores em si. E uma vez que você adiciona a cor, é basicamente você pinta o desenho, basicamente tudo novamente. Com certeza é um processo que acaba levando mais tempo, justamente por causa desse processo de você ter que trabalhar com a cor novamente no desenho. Porém, separar essas etapas te ajuda a só pensar em uma coisa de cada vez, senão você pode ficar facilmente muito sobrecarregado pensando tantas coisas ao mesmo tempo. Então, se você é iniciante ou ainda está no meio da sua jornada, às vezes separar o processo em etapas pode te ajudar onde você só pensa em uma coisa de cada vez. Por exemplo, no desenho, no início eu só pensava na pose em si e na composição. Depois que eu comecei a colocar um pouco de tom, já comecei a trabalhar um pouco mais sobre diferenciação de materiais e tipos de luz que eu ia usar na peça. Aí depois que eu trabalhei mais com isso, melhorei as formas 3D, né, da personagem. Aí sim, comecei a trabalhar com cor. Algo muito importante quando você começar a trabalhar com cor é começar com cores mais sutis. Porque é muito mais fácil você adicionar croma, que é basicamente intensidade ou saturação da cor, do que tirar. Porque isso complica muito mais o processo. Então, sempre quando você for para esse processo de começar a adicionar cor pro desenho, comece com cores pouco saturadas e aos poucos você vai progredindo, colocando um pouco mais saturação nos pontos focais do seu desenho. Por exemplo, no ponto focal dessa obra aqui é mais as costas dela, então é o lugar onde eu já coloquei cores um pouco mais saturadas. Os olhos dela também eu queria que fosse um ponto focal bacana, secundário, então já trabalhei em adicionar um amarelo mais saturado, que chamasse a atenção igualmente também. Então o processo é basicamente esse. Na hora que você começa a trabalhar com cor, trabalha com cores mais sutis e aos poucos vai adicionando cores mais saturadas em regiões que você quer que seja o ponto focal. Aí outro ponto importante sobre como diferenciar ela, o objeto central, né, da arte, com o fundo, por exemplo. Voltando à questão de valores e contrastes.
como eu sei que ela é o ponto focal da arte, então eu sei que todos os tons mais escuros e mais claros vão estar justamente nela. Porque eu quero que a atenção das pessoas sejam para ela, não necessariamente para o fundo. Então, na hora que a gente for começar a fazer o fundo, pelo menos nesse desenho específico, eu já diminui bastante o contraste do que é considerado sombra e o que é considerado luz. Bom, e aqui já comecei a renderizar a arma dela, a garra. Antes, no conceito inicial, eu tinha a ideia de que eu queria as garras de um metal preto, mas depois eu mudei essa ideia e fui para uma cor de metal mais normal mesmo. E como vocês podem ver, eu tenho renderizado a arma de tal maneira que eu quero que a pessoa que esteja vendo a arte consiga enxergar o tipo de arma que é. Entretanto, eu não quero que seja o foco principal ou o foco primário. Eu quero que seja o foco secundário, terciário, tanto faz. Então, para que eu consiga chegar nesse objetivo, eu tomei cuidado para que o contraste não seja tão grande que nem é nas costas dela. Então, por exemplo, os highlights na arma não vai ser tão claro que nem os highlights que estão nas costas. E os pretos ou as sombras que estão na arma também não vão estar tão escuras como em relação ao cabelo ou o rosto dela que está mais perto do ponto focal primário que eu escolhi. Então é tudo questão de balanceamento, de estruturar a sua arte. Você tem pontos focais primários, secundários e terciários e para em diante, dependendo da complexidade dos desenhos que você estiver fazendo, mas quanto mais distinta for esses pontos focais, melhor vai ser a leitura que as pessoas vão ter em relação ao seu desenho. Elas vão saber o que olhar, vão saber como navegar a sua imagem. Se você tiver uma imagem com os valores todos desconexos, com contraste em todo que é lugar, a pessoa pode ficar muito perdida em saber no que olhar para a sua imagem. Mas também uma coisa muito importante em ter para que uma imagem tenha sucesso é ter pontos de descanso, ou seja, pontos na sua imagem onde tenha poucos detalhes, onde a pessoa possa olhar e não se sentir sobrecarregada com quantidade de detalhezinhos. Então esse contraste entre pontos com muitos detalhes e lugares com poucos, isso ajuda também a harmonizar a composição. E aqui nesse momento eu resolvi adicionar umas folhas no foreground, né, perto da câmera, para que assim a gente tenha
diferentes níveis de profundidade, né? Então a gente vai ter as folhas em primeiro plano, aí temos ela no plano médio e temos o fundo, o background de atrás. E falando novamente sobre saturação e contraste, de novo. Em relação às folhas que eu usei em primeiro plano, dá pra notar que para dar essa sensação de algo que está próximo da gente, eu fiz basicamente isso. Eu escolhi um contraste maior entre a sombra e também eu escolhi um verde bem mais saturado. Então, ter esse contraste, ter tons saturados ajuda a trazer as cores mais perto da gente, mais perto da câmera. E o contrário também acontece. Por exemplo, se você usar tons mais sutis e tons mais desaturados, isso dá a impressão de que os objetos estão indo cada vez mais ao fundo, que é basicamente o que eu fiz nas folhas. Por exemplo, as folhas que estão mais perto do leopardo tem basicamente uma saturação muito pouca, o contraste é muito baixo, e as folhas que estão mais perto da arma dela já tem um pouco de um contraste um pouco maior, já tem um pouco mais de saturação. Então até no plano de fundo você consegue fazer essa brincadeira entre trazer as coisas mais para frente ou para trás. Bom, aqui já vamos chegando nos instantes finais da imagem. Eu já estou começando a dar uns ajustes de cor, que se aproxime mais ao que eu quero, dando um ajuste de contraste também, de brilho, só para dar trazer um pouo mais de intensidade para a imagem, que às vezes é necessário. Mas esse é basicamente o desenho. Espero que tenham curtido o desenho, espero que tenham curtido o voiceover, a dublagem. Eu tenho o intuito de fazer isso com outros desenhos, continuar fazendo esses tipos de time-lapse explicando o meu processo, e espero que isso seja de agrado de vocês, algo que vocês achem interessante, porque muitas vezes vídeos que eu assistia quando não tinham explicações do processo, eu achava que eu conseguia absorver muito mais o que estava acontecendo, e por causa disso que tenho o intuito de trazer esse canal aí para vocês com vídeos mais explicativos, mostrando o processo inteiro, caso seja de interesse de vocês. Então, se gostaram, acharam útil as informações que eu trouxe, ou se há mais informações que você gostaria que eu trouxesse em próximos vídeos, deixa um comentário aí, e se for algo que eu consiga ajudar nos próprios comentários, posso tentar responder algumas coisas, mas se for algo que precise de uma explicação mais minuciosa, eu posso trazer um próximo vídeo aí pra vocês, que espero que vocês curtam os próximos, porque estou ansioso pra continuar trazendo conteúdo pra vocês. Mas é isso, agradeço aí todo mundo que assistiu ao meu vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, e espero ver vocês novamente num próximo vídeo com mais conteúdo bacana pra vocês. Então, valeu aí todo mundo, um abraço e até mais. Falou!